mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho embaixo e acione o sininho das notificações, e quando acionar, por favor, toque ali no todas, e por favor, dê o like fortalece o nosso canal, ajuda-nos, amigo. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Milênio, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é amaldiçoado em um madeiro. Vocês percebem como a Bíblia se completa? Veja, quando os líderes judeus chegaram para Pilatos e disse assim, crucifica-o, crucifica-o, e eles gritavam isso, por quê? Porque eles sabiam que era a morte mais vergonhosa para um ser humano. Seja bandido, assassino, era algo humilhante. E começou ali? Não. Moisés já estava advertindo o povo naquela época, no livro do Deuteronômio. E é isso que vamos estudar agora. A maldição em um madeiro. Deus colocou esta situação. Ele ele originou para mostrar a humilhação que é a morte no madeiro. E lá os líderes judeus pediram isso para Pilatos, para acontecer isso com o Filho de Deus, com Jesus. Que coisa terrível, não é, amigos? Mas essa é a grande verdade. Paulo, ele usou Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 26, e 21, versículo 22, e 23, Paulo extrai essas passagens para escrever Gálatas, capítulo 3, de 1 a 14. E ele diz assim, é impressionante como o apóstolo usa Deuteronômio. A morte no madeiro já era usada na época de Moisés. Era uma maldição de Deus, a morte no madeiro. Então vejam, realmente era uma situação muito difícil, muito ruim. E Deus já tinha colocado. No entanto, o apóstolo Paulo não estava falando contra a lei. E certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado. Então veja, na realidade é assim, pelo fato da morte no madeiro, não quer dizer que livrando o homem desta morte no madeiro, então agora ele era justificado pela lei. Não, a lei não justificava ninguém. A lei mostrava a condição do homem no pecado. Então quando você lê a lei, você descobre que você é um pecador. E aí você tem que fazer escolhas. O que você quer escolher? Servir a Deus ou ao mundo? E ao seu príncipe do mundo? Na realidade, queridos, muitos entendem que quando Paulo fala da maldição da lei, fala, está vendo? Eu não posso guardar a lei. Porque Paulo diz que é uma maldição. Não, a maldição é a nossa situação no pecado. E quem é que nos mostra isso? A lei. Sem a lei, eu viveria de qualquer jeito. Eu seria assassino, seria adúltero, seria ladrão, o que fosse. Estaria tudo bem. Mas existia a lei. E a lei é que nos mostra o quanto somos malditos. E sendo malditos, nós carecemos da graça de Cristo. E qual é a graça de Cristo? É a salvação. Somos salvos pela graça. Aí você diz, está vendo? Não preciso guardar a lei. Repito novamente, a lei é uma forma física de você mostrar que está debaixo da graça. É isso que você precisa compreender, amigos. Paulo usou o madeiro e a morte no madeiro como símbolo para a morte substitutiva de Cristo. Então veja, Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Uma maldição que era nossa, Ele colocou sobre suas costas. Ele se tornou maldição em nosso lugar. É isso que você precisa compreender, amigo ouvinte da Rádio Milênio, você amigo internauta, porque enfrentou a maldição da lei. Cristo enfrentou a maldição da lei e deu a vida dele por nós no Calvário.
É por isso que nós temos que guardar a lei. É por isso que nós temos que ir por onde a lei nos dirigir. Como Jesus, Paulo disse, está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado, veja, por isso foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Para mostrar que a lei estava certa, que os dirigentes da lei estavam certas. Quando os dirigentes judeus pediram para Pilatos que crucificasse Jesus, era para mostrar para todo mundo que quem tinha autoridade era eles. E eles estavam tão cegos que não perceberam que Satanás o estava dirigindo. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Um anjo não podia fazer isso. O melhor dos homens não poderia fazer isso. Noé não poderia fazer isso. Enoque, que a Bíblia não cita pecado nenhum de Enoque, embora fosse pecador, foi levado para o céu. Também ele não podia redimir o homem. Elias, Moisés, nenhum deles poderia redimir. Somente um Deus poderia redimir o ser humano. E por isso a presença de Jesus e ele morto na cruz do Calvário. Preste atenção, amigo, no que eu vou ler para você. O apelo é: viva pela palavra. Quando no fim dos 40 dias de jejum no deserto, Jesus foi tentado por Satanás a transformar pedras em pão, uma alusão ao milagre do maná. Ele citou uma linha de Deuteronômio em que Moisés disse a Israel ao fim dos seus 40 anos no deserto: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Mateus 4, versículo 4, e você pode comparar com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse verso se refere à palavra de Deus, segundo a tradução grega, a Septuaginta, não é? Que é citada no Novo Testamento grego. Contudo, o texto hebraico implica mais do que as palavras que saem da boca de Deus. O texto hebraico diz literalmente: o homem viverá de tudo que sair da boca de Deus. De tudo. O hebraico enfatiza. O texto hebraico diz literalmente: o homem viverá de tudo que sair da boca de Deus, conforme está em Deuteronômio 8, versículo 3. Você pode comparar com a tradução de Robert Alter e comparar com a versão JPS. O verso hebraico alude também à criação dos seres humanos por Deus, conforme está em Gênesis 2, versículo 7. Moisés estava enfatizando que é da boca de Deus, não do pão que os homens ou humanos recebiam a vida. Era importante que os israelitas entendessem essa lição, mal acostumados com o maná, que caía regular e seguramente em seu solo. Os israelitas se habituaram a essa provisão natural e podem ter de fato esquecido de que ele vinha de Deus. Jesus lembrou a Satanás que mesmo o poder do milagre não era a questão, mas a própria pessoa de Deus. Amigos, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta, não temos que entender que o pão que comemos na mesa é que mata a fome nossa, mas é um Deus eterno que nos satisfaz. É isso que ele queria exaltar para o povo israelita no deserto. O maná não era o mais importante, o pão não era o mais importante, mas a Deus que mandava o maná para a terra. Era ele que eles deveriam glorificar. Quando você tem o seu pão sobre a mesa, você tem que glorificar a Deus que dá o pão. Não o pão simplesmente que venha saciar a sua fome. É claro que ela faz isso. Mas é o milagre de Deus ter o alimento sobre a mesa. Morrer no madeiro foi muito difícil mesmo para Jesus. E principalmente para Jesus. Porque o problema não eram os pregos que eram pregados nele, nem a coroa de espinhos que fincaram em sua cabeça. O problema todo era o povo que ele amava, que queria salvar, gritava
de forma contundente, crucifica-o, crucifica-o. Em outras palavras, eles estavam dizendo, coloque esse homem de forma vergonhosa na cruz, para que todos entendam que nós estamos certos, que nós é que comandamos a situação. É isso que você quer para a sua vida, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta? Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É um Deus que perdoa. O Senhor nos dá o alimento, Senhor. Mas e nós ficamos impressionados com o alimento. Ajude-nos para que possamos nos impressionar com a presença do poder do Deus Espírito Santo. Ó Deus eterno, que possamos entender que a morte do Teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, uma morte vergonhosa, que era para nós, e no entanto Ele tomou para si, e a Ele temos que glorificar, a Ele temos que honrar e adorar. Ó Deus eterno, abençoe cada amigo ouvinte da Rádio Milênio, seus familiares, suas famílias, os internautas também. Dá-nos coragem para aceitarmos todas as verdades bíblicas. Ó Deus eterno, entregamos todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Quer algum esclarecimento? Quer conversar comigo? Mande seu WhatsApp, coloque aqui para a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe.